Olá, o Globo Universidade de hoje vai falar de um assunto que não sai da boca do brasileiro, a língua portuguesa. A origem do idioma é o latim, nasceu lá na Península Ibérica, mas como a língua é viva, com o passar do tempo foi conquistando outros territórios. Hoje é o idioma oficial de 8 nações, mas outros países também estão com os ouvidos bem atentos ao nosso português. Na Universidade de São Paulo, eu vou acompanhar um curso de língua portuguesa para estrangeiros e mostrar o que os pesquisadores da USP estudam sobre esse tema. Você vai ver também que a nossa língua é um verdadeiro retrato do que somos, pensamos e fazemos, e também ajuda a desvendar muitos mistérios. Essa aluna de mestrado investiga a linguagem usada por Dom Pedro II em cartas dirigidas à irmã dele. Essa professora pesquisa a origem dos nomes de ruas e bairros de São Paulo para resgatar a história da cidade. Ela trabalha na elaboração do dicionário mais famoso do país. É claro que ela ama o que faz. O Globo Universidade está no ar. Conversa aqui, outra ali, e já são 230 milhões de pessoas falando português no mundo. Por causa desse falatório todo, essa é a 5ª língua mais usada em todo o globo. Na Universidade de São Paulo, há 17 anos nascia o Centro de Línguas. É aqui que alunos e professores estudam e ensinam o nosso idioma. Desde que foi inaugurado o Centro de Línguas da USP, também foi criado o curso de português para estrangeiros. Mais de 5.000 alunos já aprenderam aqui a nossa língua. A professora Rosane Amado é diretora do Centro de Línguas e há 6 anos estuda esse tema. Professora, por que esse crescente interesse dos estrangeiros pela língua portuguesa? A língua portuguesa falada aqui no Brasil, ela sempre atraiu por fatores culturais, né? A música, a literatura, o cinema. Mais recentemente, o Brasil tem se tornado um polo atrativo por fatores econômicos e também políticos no âmbito da América do Sul, né? E isso tem trazido, então, muitas empresas estrangeiras, estrangeiras de diversas partes do mundo, da Ásia, da Europa, como sempre já houve, e principalmente estrangeiros vindos da América Latina. No caso específico do universo acadêmico aqui da USP, como que vocês perceberam essa demanda também? Essa demanda ela também tem aumentado em vista dos processos de internacionalização pelos quais a USP tem passado, né? Nós temos estabelecido convênios com muitas universidades estrangeiras de diversas partes do mundo também, e isso tem atraído não só pesquisadores, professores, para intercâmbio, como também alunos de graduação e de pós-graduação. Esses são alguns dos forasteiros que vieram estudar na USP e para isso precisam aprender o português. A maioria é da América Latina, mas também tem um alemão e um francês interessados em falar como os brasileiros. Então aqui você fala que eles foram substituídos pelos imigrantes, tá bom? A turma enxuta porque este é um curso de férias. São só 2 semanas de aulas, mas é tempo suficiente para muitas descobertas. O território é estrangeiro, a língua também. E o desafio dessa turma é desvendar os mistérios desse idioma para que a comunicação deles aqui seja mais eficiente. Para isso, eles contam com a valiosa ajuda da professora Paola Mandalá. Professora, como que essa aula é dada para um público tão específico como esse? Bom, o público, além de específico, é variado, que são várias nacionalidades, né? E a ideia é que eles consigam se comunicar. Então, são expostos diversos temas, a partir de vídeo, de texto, de música, de imagens. Às vezes a gente trabalha com quadros também e tal. E fazemos discussões. Qual é a maior dificuldade que você sente para ensinar português para estrangeiros? A nossa maior dificuldade é justamente o lugar da gramática. Em que momento aplicar esse ensino? Em que momento aplicar a gramática? Isso varia também de turma para turma, porque independente
do país de onde eles vêm, vem de uma tradição que eu acho que é mundial, de ensino de língua com gramática. Você falou das dificuldades que você tem para poder ensinar. Eu queria saber agora as dificuldades que os alunos têm para poder aprender. O que vocês sentem de dificuldade maior no aprendizado do português? Bom, eu acho que eu, como aluno, a primeira dificuldade que eu tenido quando cheguei ao Brasil é que eu achava que o espanhol era muito parecido ao português. Você veio de onde? Eu sou da Colômbia. Aí eu consigo entender algumas pessoas, mas outras que são do Nordeste falam muito mais rápido, falam muito de um jeito totalmente diferente. Para você, como é que tem sido esse contato? De onde você vem? Eu venho da Bolívia, então para mim assim, foi também difícil, porque você vai falar um baiano com um baiano, eu não entendo quase nada. É também difícil para mim. Dá para imaginar. É por isso mesmo que é essencial também aprender a língua portuguesa fora da sala de aula. E é justamente essa a lição que a gente acompanha daqui a pouco. Uma das coisas que mais me atrai no ensino de língua portuguesa para estrangeiros é o intercâmbio cultural que a gente acaba tendo na sala de aula. Porque quase sempre a gente discute muito sobre cultura brasileira em salas de aula. E os alunos sempre acabam fazendo relação com a cultura deles e eu acabo aprendendo, é muito legal. Sou Manuela Nery Jubilato, sou aluna de mestrado em Filologia aqui na Universidade de São Paulo. Eu estudo cartas do Dom Pedro II, do período de 1842 até meados de 1880, antes dele ser destituído pela República, e são cartas que ele mandou para a irmã dele, Januária, que morava em Paris durante esse período. O objetivo da minha pesquisa é encontrar algum resquício do português coloquial falado na corte. E, a partir disso, pegar um contraponto também de documentos e registros da mesma época para provar que existe uma diferença ou até uma semelhança entre a imprensa na época e a coloquialidade da corte. Um aspecto interessante que a gente encontra nessas cartas é o Dom Pedro chamando a irmã dele de caramana. A gente não consegue imaginar Dom Pedro com a sua beca todo formal chamando alguém de mana. Tanto que essas cartas são um indício muito interessante do como era o português coloquial, o português cotidiano familiar falado na época imperial. Eu resolvi fazer essa pesquisa por conta da próprio curso de filologia que eu tive em 2005 aqui na Universidade de São Paulo. Já era muito interessante a matéria de filologia, tentar descobrir o que além daquela carta trazia, aspectos históricos, aspectos de desenvolvimento da língua e da linguística portuguesa. Isso tudo fez com que eu me interessasse pela filologia e é o que eu pretendo estudar durante toda a minha vida acadêmica. O que eu espero que aconteça com o meu trabalho é que seja fonte de estudo para pessoas ligadas à área de história, no momento imperial do Brasil, pois como nós não temos registros coloquiais da época, ter esse registro para a partir daí fazer um estudo de como era a vida na corte. O Mercado Municipal de São Paulo já é um ponto turístico da cidade. Aqui se encontra de tudo, tudo mesmo. É esse tempero brasileiro que dá um charme todo especial ao lugar. Mas quem disse que no mercado só se faz compras? Dá também para aprender português aqui. É isso mesmo. Dá só uma olhada. O Mercadão é ou não é uma verdadeira salada da nossa língua? Mulher bonita não paga nada. Também não leva não. Não leva nada também. No Mercado Municipal de São Paulo, a língua portuguesa pode ser vista sob vários aspectos, na escrita, na fala e na cultura das pessoas que trabalham e circulam por aqui. Por isso mesmo, os alunos do curso de português para estrangeiros da USP hoje deixaram a sala de aula e vieram para cá. Eles acabaram de receber a primeira lição dessa aula em campo. Com licença, professora, qual é o primeiro desafio deles hoje aqui? O primeiro desafio deles é descobrir qual é a história do Mercadão. Qual é a história desse lugar? Quem construiu, por que construiu, em que ano construiu, qual a história do entorno, porque
por que foi construído aqui. E o nosso objetivo linguístico é que eles usem umas estruturas que a gente viu em sala de aula. Então eles têm que voltar em 40 minutos com o máximo de informações que eles conseguirem sobre esse lugar. Resolvemos acompanhar um argentino e um boliviano nessa incursão pelo mercado municipal. Na primeira abordagem, eles não tiveram muita sorte. Quando foi construído, por quê? Mais. Mas essa dupla não desiste fácil e logo consegue a resposta. O arquiteto que projetou esse prédio chamava-se Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo. Isso. E assim eles vão se comunicando, sempre agradecendo quem ajuda. Obrigado então, senhora. Obrigado, senhora. Graças, tá bom? Muitas graças? Às vezes eles ainda misturam um pouco os idiomas, mas faz parte do aprendizado. Depois de muitas perguntas, o Fernando e o Samuel terminaram essa etapa de pesquisa em campo aqui no Mercado Municipal de São Paulo. Então, Fernando, o que você achou dessa experiência? Eu acho uma experiência muito enriquecedora, né? A gente pode compartilhar com nós a informação que nós procuramos, muita gente boa, né? Predisposta para falar com nós, acho bom. Mas na comunicação com as pessoas, o que você acha mais difícil? Eu acho mais difícil com a comunicação das pessoas é pronunciar as palavras que elas podem compreender, né? Ou com seu tonada, com seu estilo de falar, isso mesmo. Logo chegam os outros alunos. Todo mundo tem alguma coisa para contar. O primeiro distribuidor de frutas aqui foi César Jaguare? Não, agora é Ceasa no Jaguare, mas antes era aqui. Depois que os alunos discutiram o que pesquisaram, compartilharam a experiência de circular aqui pelo Mercado Municipal de São Paulo, é hora de fazer um balanço do resultado dessa atividade. Com licença, professora, como que a senhora avalia essa atividade de campo que eles fizeram hoje? Foi muito produtivo porque eles conseguiram praticar. Então esse é o meu objetivo. Além disso, saber um pouco, compreender o que acontecia no entorno aqui, não vir aqui só como um turista que vai consumir algo nesse lugar, né? Eles estenderam um pouco o conhecimento deles sobre a cidade e isso foi obtido por comunicação deles. Eles foram atrás desse conhecimento. Então, e aí eu sei que a língua vem, o domínio da língua vem junto com isso. Daqui a pouco vamos descobrir outras formas de conhecer o nosso idioma. Você vai ver que o nosso português já foi língua estrangeira aqui mesmo no Brasil. Oi, tudo bem? Meu nome é Samuel, sou da Bolívia. E o que eu acho mais interessante da língua portuguesa é que como eles se cumprimentam, né? Como os brasileiros se cumprimentam, que falam, né? Oi, tudo bem, beleza, tá ótimo. Porque a língua portuguesa é como, assim, alegre, né? Meu nome é Patrícia de Jesus Carvalhinhos, sou professora, doutora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Universidade de São Paulo. Eu estou pesquiso há alguns anos já, toponímia. Toponímia é o estudo dos nomes de lugares. De uma maneira geral, o objetivo das pesquisas em toponímia é resgatar a visão de mundo do povo ou dos povos que estiveram num determinado lugar e que deixaram a sua marca linguística através de uma denominação. O objetivo de se tentar estudar a toponímia de São Paulo, do centro ou fora do seu centro, é justamente entender um pouco desse processo de mudança, de entrada de novos grupos de imigrantes, mudanças de mentalidade, enfim, recuperar fatos históricos e linguísticos que muitas vezes ficaram perdidos em outras fontes, mas que ficaram gravados nos nomes de lugares. Um exemplo de como o topônimo vai marcar um fato social, mesmo que esteja desaparecido, ele fica marcado na toponímia e nos permite esse resgate de memória, está no nome Quarta Parada.
Então, se a gente for comparar a Carta de 1907 com a Carta de 1971, nós vamos perceber que a Carta de 1907 mantém todas as paradas da Estrada de Ferro Central do Brasil, partindo da primeira do Brás com direção a Mogi. Então, nós temos a primeira, a segunda, a terceira, até a sexta parada. Todas as paradas desapareceram, mas ainda hoje, se vocês passarem pelo bairro, vão encontrar moradores e passantes que vão se referir, sobretudo, ao cemitério do Brás como o cemitério da quarta parada. A pesquisa sempre começa com a coleta dos topônimos, seja feito em plantas, em cartas. Olá, bom dia. Depois da análise cartográfica, é feita também uma pesquisa de campo junto a moradores mais antigos. E a importância para as comunidades, para os bairros, reside justamente nesse processo de autoconhecimento, não apenas histórico, mas sobretudo linguístico. E a maior dificuldade que se encontra atualmente é justamente o pouco número de pesquisadores que se dedica a isso no Brasil. Essa carência de pesquisadores acaba acarretando uma demora, né, no desenvolvimento da pesquisa. Foram os índios os pioneiros no aprendizado do português como uma segunda língua e tiveram que aprender a língua estrangeira aqui no território em que já viviam. É exatamente esse o tema que a professora Rosane pesquisa aqui na USP, as dificuldades do uso da língua portuguesa por comunidades indígenas. Professora, o que a senhora já descobriu nessa pesquisa? As dificuldades, elas são de diversas ordens, né? Não só aspectos linguísticos, por serem línguas extremamente diferentes do português, muito distantes, né? Línguas de outros troncos linguísticos, inclusive, mas também por aspectos culturais, né? Então, nós temos, por exemplo, as dificuldades de aprendizado da língua escrita em si, né? Como são comunidades de tradição oral, né? Que passam a sua cultura de forma oral, não têm o contato com a escrita tão frequente como nós temos. Então, o aprendizado do português, ele acaba sendo dificultado também por eles terem que aprender uma nova língua, que é a língua escrita, né? E qual é a diferença no que diz respeito ao ensino do português para o indígena e para o estrangeiro? O estrangeiro, geralmente, o público que nós temos nas zonas urbanas, eles já são letrados, né? São alfabetizados. Os indígenas, não. Além do que, a gente tem que respeitar a maneira como eles encaram a escola, né? Então, existe um calendário também escolar que é diferenciado para as escolas indígenas, né? Que não tem essa questão das férias, como a gente tem em janeiro, em julho. Eles têm um calendário diferenciado também, que tem a ver com a questão da colheita, das festas. Então, tem todos esses aspectos também que têm que ser abordados em sala de aula. Uma outra forma de analisar esses aspectos culturais é através da literatura do país. A Neide Takahashi é aluna de doutorado em Filologia e Língua Portuguesa aqui na USP e no mestrado fez uma pesquisa relacionada ao uso de textos literários em sala de aula e também no material didático voltado para os estrangeiros. Qual a vantagem que você descobriu nessa pesquisa do uso desse tipo de material, tanto em sala de aula, como também no que é oferecido aos alunos? Como ele já vem de uma cultura letrada, ele já tem o hábito da leitura, seja por lazer ou seja por uma aula de língua materna. O que eu tento fazer é que eles se afastem mais dessa leitura didatizada e se voltem mais a essa leitura autônoma para o prazer. E acaba que isso proporciona um intercâmbio cultural, né? Inclusive tem um aluno que durante a pesquisa ele respondeu: a literatura brasileira faria com que eu me sentisse mais inserido na cultura, porque eu teria como compartilhar uma coisa que vocês já participam. Os alunos aprendem muito nesse intercâmbio cultural também, mas acredito que você também, quando dava aulas e agora na pesquisa do mestrado, também aprenda muito com eles, né? Como é que é essa experiência pessoal para você? É muito gratificante, porque eles me ensinam a ensinar e, ao mesmo tempo, eu sempre digo que eles me ensinam muitas coisas, porque é uma troca, na verdade. Para quem tem interesse em trabalhar na área de português para estrangeiros, português para falantes de outras línguas, existem as escolas de idiomas que contratam esses profissionais e aqui na universidade a gente forma profissionais que vão atender a esse mercado. Além disso, esses profissionais podem trabalhar fora do país, por exemplo, a Argentina
tem há pouco tempo a disciplina de língua portuguesa no ensino regular e também fora do Brasil, em outros países, outros continentes, existe também a oferta desses cursos, né, para pessoas que têm interesse em português nessas regiões. O que eu mais gosto no meu trabalho é a possibilidade de entrar em contato com um pouco de tudo, porque nele eu preciso pesquisar sobre muitas coisas, aprender sobre muitas coisas, ler sobre muitas coisas, buscar na boca das pessoas, na sua fala, o que elas querem dizer e o que significa a realidade do mundo para elas e a realidade de toda uma cultura. Meu nome é Renata de Cássio Menezes da Silva, tenho 45 anos, sou formada em letras, com licenciatura em língua portuguesa. Eu me formei em letras pela Universidade Católica Santa Úrsula, do Rio de Janeiro, há 22 anos. Atualmente estou trabalhando em mais uma edição do Dicionário Aurélio. Eu sou lexicógrafa. A lexicografia é a arte e o ofício de elaborar um dicionário, de fazer dicionários. Um lexicógrafo está apto a fazer a coleta das palavras que entrarão na nominata de um dicionário. O lexicógrafo também pode estar capacitado a dizer se a forma de uma palavra está correta ou não. O meu ambiente de trabalho é dentro de um escritório, dentro da residência de Dona Marina Berdi Ferreira, coordenadora dos Dicionários Aurélio, que vem a ser também a viúva do professor Aurélio. Aurélio Buarque de Holanda, a meu ver, foi acima de tudo um grande apaixonado pela língua e pela literatura. Seu nome virou sinônimo de dicionário, mas o professor Aurélio jamais quis e deixou que se fizesse o registro da palavra como verbete no seu dicionário. No meu dia a dia, eu sempre leio muito, fazendo novas pesquisas ou mesmo por prazer. Encontro sempre alguma coisa que deva ser anotada para posterior estudo. No caso aqui, eu encontrei o verbo emergir na primeira pessoa do presente indicativo. O professor Aurélio também trabalhava com esse sistema de, mesmo quando lia por prazer, fazer todas as anotações que achasse necessário. A minha profissão é muito valorizada porque há poucos profissionais no mercado. Já existem hoje cadeiras nas universidades, em muitas universidades, do curso de lexicografia, de lexicologia. Mas, em geral, os profissionais são aqueles que são formados dentro de uma equipe e que aprendem um ofício dentro de uma equipe. Eu amo meu trabalho porque ele me faz feliz. Eu me sinto realizada com o que eu faço. O dicionário é uma coisa útil e eu me sinto útil trabalhando. O professor Aurélio Buarque de Holanda, um dos maiores estudiosos da nossa língua, dizia que definir uma palavra é capturar uma borboleta no ar. Aqui no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, o visitante também pode brincar de caçar palavras. Essa é apenas uma das atrações do museu, que funciona de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. E se você quiser outras informações sobre tudo que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. De São Paulo para Caracaraí, em Roraima. Na semana que vem, eu vou visitar o Parque Nacional do Viruá. Vou acompanhar alunos de Biologia do Norte, Nordeste e Sudeste do país no curso de Botânica na melhor escola do mundo para estudar o assunto, a Floresta Amazônica. Eles vão se embrenhar pela mata para aprender a identificar as espécies vegetais da floresta. E você vai ver também pesquisadores empenhados em desvendar os mistérios da vida animal, esteja ela onde estiver. Pelas terras do parque, este professor da Universidade Federal do Amazonas estuda cobras, sapos e lagartos. E no céu do Viruá está o desafio deste biólogo, fazer um levantamento completo das aves da região. Não perca! Até a semana que vem. Tchau!